Aleluia, glória a Deus. Paz e graça, igreja. Amém. Aleluia, tudo bem com vocês? Amém. Quero te dar os parabéns nessa noite. Amém. Por ter vindo ao culto, né? Está chovendo muito. Então, um tempinho bom para a gente ficar em casa, tomando aquele cafezinho gostoso, quentinho. Ficar debaixo das cobertas, mas você não olhou isso, deixou tudo para lá e veio assim mesmo. Amém? Amém. Aleluia, nós estamos mais um dia, mais um culto com o tema posicionamento. Glória a Deus, já tem aproximadamente uns 3 meses que esse tema está rolando. E se a gente for prolongar nesse tema, tem assuntos demais para contar. Quero agradecer o convite que a pastora me fez para estar aqui hoje nessa noite. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus tocou no meu coração e uma palavra que na verdade já estava. Ontem à noite eu estava meio dormindo, sabe? Quando a escala chegou, aí o Mateus falou: você vai ministrar amanhã. E eu falei: o quê? Aí ele repetiu. Eu falei: então tá. Na hora que ele falou isso, já veio o que era para falar. Eu amei, então. Glória a Deus. Como o pastor falou aqui, né? Estar posicionado, uma posição. Posicionamento não é estar todos os cultos aqui na igreja, terça, quinta e domingo, não. É muito mais do que isso. Não é só a gente vir aqui e bater a carteirinha e ir embora. Tem algo mais profundo. Lá em Amós, né, diz, se eu não me engano, é Amós. Se não for, vocês me corrigem, por favor. Por falta de conhecimento, o meu povo perece, não é isso? Oséias 4:6. E às vezes está acontecendo isso com algumas pessoas. Aqui não, amém? Amém. Outro lugar para lá. Da palavra está sendo pregada, a gente está ouvindo, culto após culto, mas a gente começa a analisar e nada muda. Situações precárias permanecem na vida de alguns cristãos. Por quê? Não está posicionado. Está simplesmente ouvindo e deixando passar. A terra, meu coração não estava bem preparado para receber a palavra que o ministro transmitiu. Aleluia. E o tema que eu vou dizer aqui hoje, vou estar compartilhando com vocês, é um tema que é bastante falado. O Marquinhos falou algo que tem a ver, tem ligação. A pastora no domingo falou algo que tem a ver, também tem ligação. Ela falou sobre o novo nascimento, batismo em Cristo, ser uma nova criação. E hoje eu quero falar do posicionamento no sacrifício de Cristo, no que Ele fez por mim, no que Ele fez por você. Amém. Quero falar um pouquinho hoje sobre identificação. Amém. Aleluia. Porque para que nós pudéssemos ter um acesso a tudo que Cristo conquistou para nós, Jesus, Ele teve também que se identificar como nós éramos, pecadores, cheios de doenças. Ele teve que ter essa identificação conosco, para que depois nós pudéssemos se identificar com Ele. Amém. Com a perfeição que Ele tinha. Vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre algum sacrifício que era feito lá no Antigo Testamento. Vamos começar aqui no livro de Levítico, capítulo 4. Aleluia! Nós somos conhecedores da palavra de Deus. Nós sabemos que antigamente, antes de Jesus vir, exigia alguns tipos de sacrifício. Sacrifício de ofertas, oferta de cereais e ofertas pelo pecado, e dentre outras que é citado no livro de Levítico. Mas eu venho trazer um exemplo aqui hoje de sacrifício pelo pecado, que está em Levítico, capítulo 4. Vai falar bem assim. Capítulo 4, a partir do versículo 2, fala assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos meus mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixa-o trazer pelo seu pecado, que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor,
tinha essas exigências para que o pecado fosse coberto por um prazo de tempo. Aquele sacrifício pelo pecado jamais, de forma nenhuma, poderia remover o pecado do povo, mas apenas pela misericórdia de Deus cobria por um pouco de tempo. Era aproximadamente, os mais tradicional era por um ano, cobria o pecado por um ano. No ano seguinte teria que fazer outro sacrifício, e assim sucessivamente. Eu gosto muito desses temas, e no decorrer da Bíblia tem vários lugares que vai mostrar que Deus já não estava mais se agradando. Deus cobria por um pouco tempo pela misericórdia que Ele tinha pelo povo, mas aí foi chegando alguns momentos que o povo já não estava fazendo como deveria fazer, estava levando o seu sacrifício de qualquer jeito, com defeito, às vezes doente. O próprio livro de Malaquias, o profeta vem trazendo um pouquinho disso, que o povo não estava oferecendo a oferta devida ao Senhor, que o seu sacrifício não era perfeito, estava levando animais impuros para o Senhor, de forma que não deveria. E no final fala também das ofertas e do dízimo, que não estava dando devidamente, e o profeta chega a dizer que o povo estava roubando a Deus. Deus não estava aceitando os dízimos daqueles povos e não estava ofertando a oferta de sacrifício pelo pecado. Por quê? Deixou de cumprir algumas exigências. Teria que ser de um ano, teria que ser sem defeito, não poderia ser com machucado nenhum, não poderia ser um animal doente, mas perfeito. Imagina Deus olhando para aquilo tudo, ano após ano, as pessoas levando, Deus olhando, não quero não. Não é perfeito. Esse não serve para mim. Eu quero um sacrifício perfeito, que vai tirar de uma vez por todas esse pecado. E chega a hora de Deus ter uma conversa bem franca com o seu filho Jesus. Eu acredito que houve uma conversa entre os dois. Jesus, ele não veio forçado. Deus não obrigou ele vir, ele tinha que vir pronto, acabou, não. O próprio Jesus fala, eis-me aqui. Vai falar aqui no livro de Hebreus. Glória a Deus, no livro de Salmos 40 também fala um pouco a respeito dessa mesma fala. Porque a Bíblia todinha já vem revelando a respeito de Jesus algumas coisas que iriam acontecer com ele. E Davi, em oração, ele começa a dizer as palavras que Jesus disse quando foi para ele vir nessa terra. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Vou esperar vocês acharem. Em nome de Jesus, para a gente ler juntos. Eu dou graças a Deus. Aleluia. Dou graças a Deus por não existir mais esse tipo de sacrifício. Mês que vem já é a Páscoa, nós teríamos aqui, né? Misericórdia. Graças a Deus, dê graça, igreja. Você está no tempo de graça, pela fé em Cristo Jesus. Nada paga isso. E Jesus conquistou tudo por você. Hebreus 10, a partir do 4. Fala bem assim: porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que quando ele veio ao mundo disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Em ofertas queimadas e sacrifício pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse, o que ele disse? Eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito, ou a lei está escrita, a palavra de Deus está escrito, para fazer a vontade de Deus. Ele veio somente para isso. Amém. Para tomar uma posição e fazer a vontade de Deus. Amém. E ele teve que pegar nessa posição firme até o fim, para que nós hoje tivéssemos esse direito de vida eterna. Amém. Para que hoje nós tivéssemos esse direito de remissão dos pecados.
Se Jesus tivesse desistido, hoje nós não estaremos aqui nessa graça toda. Todos perfeitos, todos santos, sem culpa, justificados, Amém. curados, santificados, como Ele também é. Dou glória a Deus por isso nessa noite, em nome de Jesus. Aqui afirma, no versículo 4, que era impossível o sangue de touros ou bodes tirar o pecado. Por isso que eu acredito que Jesus teve essa conversa bem franca com o pai dele. Até porque diz aqui que ele fala: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então Jesus, ele quis vir. Ele quis vir e ficar no meu e no seu lugar. Amém. E ele entregou o seu filho, deixou ele ir. Amém. Deus, Pai de Jesus, Todo-Poderoso, ele também teve que liberar o seu filho. Teve que deixar ele ir. Para fazer esse sacrifício. Um sacrifício perfeito, que seria realmente aceito pelo Pai. Glória a Deus, aleluia. Em Hebreus também, 9, no versículo antes, né, capítulo antes, Hebreus 9, verso 14, vou ler a partir do 13. Porque o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidas sobre os impuros santificaram, trazendo a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas da vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Amém. Você viu que você acaba na mesma posição que Jesus? Ele se disposicionou para se colocar numa posição que Deus queria, para fazer a vontade de Deus. E Jesus fez esse sacrifício exatamente também para isso, para que nós pudéssemos fazer a vontade de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Efésios 5. Aleluia. Aleluia, Deus é maravilhoso, igreja. Glória a Deus. Nós, com essa posição, nós temos agora o direito à vida eterna. Nós temos também o direito de desfrutar tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Amém. Por isso que o pastor diz que não adianta estarmos aqui terça, quinta e domingo achando que estamos na posição. Não. É muito mais do que isso. Nós temos que ter o conhecimento que Cristo fez por mim e por você. Nós temos que ter essa consciência do preço que Ele pagou. Você tem que ter a sua identificação com Cristo. Reconhecer. Por isso Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo. Paulo, ele reconheceu. Ele se identificou com Cristo Jesus ali na hora da sua morte na cruz, levando todo o pecado da humanidade, todos os defeitos, todas as doenças. Levou tudo. E Paulo, ele assumiu: eu também sou pecador, sou falho, mas agora eu morro com Cristo na cruz. Mas agora eu vou viver para fazer a vontade de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu vivo numa posição diferente, uma posição de luz e não de trevas, uma posição de vida e não de morte. Agora eu vivo para fazer aquilo que Deus quer e não o que eu quero. Estou morto agora para minhas vontades da carne. Estou morto para os meus desejos e prazeres pessoais. Agora é Cristo. Aleluia. Vamos pensar um pouquinho. Será que os nossos amigos conseguem ver Cristo em nós? Ou será que consegue ver só a gente na preguiça, a gente no erro, vivendo no passado? Somos uma nova criatura, temos uma nova posição diferente, estamos em Cristo. Fomos justificados por Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A obra dela redentora está
você, removeu todo o seu pecado. Agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Eu acredito que o sacrifício dele pela minha vida não foi em vão. Eu não vou tornar o sacrifício de Cristo em vão. E eu acredito que toda a igreja, Templo do Avivamento, não vai deixar esse sacrifício se tornar em vão. Glória a Deus. Porque você vai reconhecer esse sacrifício na sua vida. E você vai declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E agora eu vou viver tudo aquilo que Ele conquistou para mim. Ou nós vamos deixar passar? Deus já conquistou em Cristo Jesus. Está lá nas regiões celestiais. Amém. É só você pegar, é seu. Nós temos escolhas de posição. Ou nós declaramos e reconhecemos que nós estamos numa posição em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos do nosso pecado. E agora nós temos uma nova realidade. Ou nós vamos viver do passado, de quem a gente era, das nossas dificuldades. Sabe? Deus não tem prazer nisso, de olhar para nós e ver a gente relembrando o nosso passado, contando vida triste que a gente tinha, de dificuldade, vida de pecado. E o interessante é que eu acho que pessoas contando a vida que tinha, parece que ela está se deliciando, parece que ela está gostando, sabe? Com essas lembranças. Sabe? Falando: ai, como era bom aquele tempo que eu ia para lá. Ai, como era bom aquele tempo que eu ia e bebia todas. Sabe? Eu fico olhando e fico me perguntando: será que você é crente mesmo? Será que se converteu de verdade? Eu fico assim observando: será, Jesus? Sabe? Deus não importa de você falar do seu passado, não. Mas Ele quer que você conte para testemunho. Mostrar que você é uma nova pessoa. Que você reconheceu o sacrifício que Ele fez por você. E que você não vive mais para você mesmo. Você se identificou com Cristo. Nas regiões celestiais. Você agora é curado. Você agora é perfeito. Você agora é próspero. Amém. Sabe? Ele se fez pobre no seu lugar. Para quê? Para continuarmos na pobreza? Foi isso? Não. Foi para quê mesmo? Conhecimento na palavra. A falta de conhecimento nos faz perecer, nos faz passar por dificuldade, nos faz viver aquilo que não era o que a gente está vivendo. Nossa realidade é outra. Nós temos que reconhecer essa posição de uma vez por todas. Passou contando um pouquinho aqui de ofertas que estavam chegando aqui. Me veio a memória de quando Deus começou a me mostrar coisas que aconteceriam este ano. Durante um período de oração que Deus me mostrava o que iria acontecer no início deste ano, durante o ano todinho. Deus falou assim: chegou um novo tempo, uma nova fase. Amém. E a igreja precisa estar preparada para isso, porque senão vai passar. Se os que estão aqui não se preparar para isso, não vão aguentar. Porque é coisa demais que vai vir. Amém, Jesus. E se não estiver preparado, eu falo assim: não, obrigada, não quero. Meu Deus. Ah, não, mas a gente não está nem construindo. Sabe, Deus mostrou que foi ofertas grandes chegando aqui. Aleluia. Ofertas grandes. E a pastora Aldineira administrando tudo isso. Oh, glória. Não sei como ela está lidando com isso, porque eu acredito que já começou. Já. Mas Deus me mostrando. E Deus falava: ela também precisa estar preparada. Ela precisa deixar algumas picuinhas de lado, algumas coisas que tiram o foco dela, porque ela precisa estar preparada para algo grande. Deus mostrava pessoas trazendo ofertas. Pessoas vindo assistir o culto de propósito. Se sentava, quando terminava o culto, chegava e falava: só vim trazer essa oferta. Eu acredito que isso ainda não aconteceu, de pessoas chegar, sentar e dar oferta e ir embora. Ainda não, né? Vai acontecer. Vai acontecer, a igreja vai estar de cara nova, pessoal novo. Chegou o dia do grande. E você precisa estar preparado, com a mente renovada para receber isso. Amém. Quebra tudo. Nós precisamos estar preparados. Para quê? Pegar
agarrar junto, crer junto, correr junto, estar junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus foi bem claro, se não estiver preparado vai passar, mas a hora é agora. Oh, Jesus. E eu ficava me perguntando, a hora de quê? Pra quê? Vai chegar pra quê? E Deus falava assim, a hora de colher é agora. Ele só quer ser um voluntário, Senhor. Eita. Sabe? A nova posição que a igreja do Tempo do Avivamento chegou. Eu creio que nessa posição que ela tomou é uma posição de estar firme para receber. Amém. De estar colhendo tudo aquilo que ela já plantou. Amém. Eita. Chegou a hora de você correr a sua carreira. Eita. Desde o início da fundação desse ministério, o pastor Jane sempre falava para a igreja, pega junto, caminha junto. Pega o carro que você tem e começa a exercer. Começa a fazer. Porque vai chegar um dia que essa obra vai estar enorme, vai estar imensa. E vamos precisar de muitas pessoas para trabalhar. E se você que está aqui, que está trabalhando de qualquer jeito, não estiver exercendo o que é para você fazer, você vai ficar para trás. Outra pessoa vai chegar e vai ficar no seu lugar. Eu sempre gravei isso. E eu estou enxergando, pelos meus olhos espirituais, a igreja avançando. Amém. A igreja crescendo, alcançando nações. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8. Quero ler só o 32, amém? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por nós, como não nos dará, gratuitamente também com ele todas as coisas. Sabe? A Bíblia fala de algo muito mais além do que nós podemos pedir, pensar, sonhar. Deus falou, se eu entreguei meu filho, que é meu bem mais precioso, o que é que eu não posso dar para você? Te dou qualquer coisa que você pedir. É verdade. Meu bem precioso já foi entregue, morreu, sofreu. Pode pedir qualquer coisa, eu vou te dar. Eu creio, Jesus. Aleluia. E eu fico pensando, Jesus, quando ele morreu, sofreu ali por nós, só para nos identificar com nós, pegar o nosso pecado, a nossa doença, levar ele para o inferno e nos dar uma vida nova, nos restituir do que nós perdemos no início da criação, de quando Eva e Adão caiu. Ele nos restituiu tudo. Jesus, ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Amém. Jesus, ele resgatou todo o poder, toda a autoridade que estava com Satanás. Nós resgatamos com ele. Amém. E ainda mais, Jesus se assentou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém. E nós também nos assentamos, porque nós nos identificamos com ele. Amém. E agora o Pai diz, se eu entreguei o meu filho Jesus, Aleluia. o conhecimento vai libertar você. Amém. O conhecimento vai te tirar da prisão. O conhecimento vai mostrar onde é o seu lugar, onde é a sua posição. Amém. Quero ler o último versículo aqui. Glória a Deus. Vamos voltar lá para Efésios. Efésios, aleluia. Efésios 2. Aleluia. Glória a Deus. O sacrifício que Jesus pagou por mim, por você, foi um sacrifício perfeito. Não precisa mais de você pagar nenhum sacrifício, nenhum preço mais, pelo seu pecado, pela sua culpa, pelos seus defeitos. Não, ele já pagou. Amém. Nada substitui esse sacrifício. Nada que você fizer vai valer a pena.
para que você seja reconhecido e esse pecado, esse defeito em seu sair, não. Somente o sacrifício de Jesus vai fazer isso por mim e por você. E tem uma novidade, ele já fez. Isso se torna você justo, se torna você perfeito, Amém, Jesus. se torna você curado, Aleluia. se torna você abençoado, Amém. livre de toda maldição da lei do pecado. Agora você tem uma consciência limpa. Agora você não tem mais medo da morte e ir para o inferno. Você não tem medo. Eu sei que você não tem medo. Por quê? Porque você está em Cristo. Você se identificou com o que Ele fez. Você assumiu a posição de direito em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. É simples assim, é muito simples. É eu reconhecer, saber o que Jesus fez por mim. Reconhecer que Ele se identificou comigo como pecador. Por quê? Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele se fez maldito naquela cruz em nosso lugar. Ele pegou todas as nossas doenças e enfermidades, foi sobre Ele. Ele não tinha, mas Ele se fez. Aleluia. Se identificou comigo e com você. E morreu, levando as nossas doenças, enfermidades, pecados, matando tudo que nós tínhamos. Daí Ele matou naquela cruz, vamos dizer assim, morreu pecado, morreu doença nossa. Se Ele matou toda doença, pecado, pobreza de mim, eu fiquei com o quê? Eu não tenho pecado, Ele matou de mim, Ele tirou de mim. Aleluia. Eu não tenho doenças, Ele tirou a doença de mim, matou a doença que estava em mim. Agora eu sou o quê? Curado, que Ele já era. Glória a Deus. Eu sou sem pecado, que Ele também já era. Agora eu sou bendita, que Ele também já era. E agora eu que me identifico com a perfeição dEle. Amém. E reconheço isso, pego isso para mim. Ninguém pode acusar você. É verdade. Ninguém pode falar mal de você. Porque você sabe quem você é, a posição que você está. Então fale o que falar. Você sabe que você está em Cristo. Os seus pecados foram todos perdoados. Ninguém te condena mais. É verdade. O poder agora está com você. Isso nós vamos mostrar que nós tomamos essa posição dia por dia. O quê? Declarando a palavra, confessando a palavra e mostrando que realmente eu estou nessa posição. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Só ore. Ore agradecendo o que Jesus fez por você. Ore agradecendo pela posição que agora você tem em Cristo. Ore pelas muitas coisas que você agora vai desfrutar em Cristo Jesus. O que é que eu posso desfrutar em Cristo? Saúde perfeita, riquezas, prosperidade de vida, abundância, dupla honra, uma família perfeita em Cristo Jesus. Obrigado. Filhos criados no caminho do Senhor, desfrutando do bom e do melhor. Aleluia, Deus, obrigada, Deus. Porque nós nos tornamos, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós sermos, Senhor. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho uma nova posição de vida. Eu tenho uma nova vida de Cristo em mim, Jesus. Nada mais pode me condenar. Nenhuma lei do pecado pode me condenar, porque agora estou em Cristo Jesus, Pai.
Jesus, Senhor.